Queridos amigos e queridas amigas, estamos mais uma vez reunidos para estudar o Evangelho. Esse é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo esse que é promovido pela Casa Fraternidade Espírita Irmã Sheila, Casa de Salvador, e que, nesse formato online, está sendo transmitido tanto pelo canal da FEIS, como pelo canal do Raciocínios Espíritas. Meus cumprimentos, portanto, aos amigos do Raciocínios Espíritas e aos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, mas, sobretudo, eu endereço os meus cumprimentos aqui aos membros do grupo, aos participantes mais diretos do grupo, que compõem aí o grupo nosso, que nós nos reunimos também em reuniões online mais exclusivas, mais específicas, né? Então me dirijo especialmente aos participantes do grupo, sejam eles que estejam acompanhando esse estudo pelo canal da FEIS ou pelo Raciocínios Espíritas, não importa, porque alguns acompanham pelo canal da FEIS, outros acompanham pelo canal do Raciocínios Espíritas, pouco importa isso. Meus cumprimentos a todos, então, e vamos começar. O tema de hoje, o tema que nós iremos aqui estudar, porque temos estudado capítulo por capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, é o tema A Autoridade da Doutrina Espírita, o controle universal do ensino dos Espíritos. Esse é um texto muito importante, e um texto não muito conhecido, porque faz parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e às vezes não é muito conhecido. Esse texto está lá na introdução e é o item 2 da introdução. Nós já examinamos, já estudamos, já debatemos, já esmiuçamos o texto 1, o item 1, o item 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e esse é o item número 2, a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Alguns estudiosos do Espiritismo chamam de CUEE, controle universal do ensino dos espíritos, né? Então, CUEE, né? Controle universal do ensino dos espíritos. E esse é um texto que vale a pena a gente refletir aqui, porque é um método. É a base, como diz Kardec, é a autoridade. Em que a doutrina espírita tem autoridade? Qual é a autoridade da doutrina espírita? Você sabe qual é? Em que se baseia a sua força? Qual é a garantia de autenticidade da proposta espírita? Nós sabemos que os fundamentos básicos do espiritismo, reencarnação, imortalidade da alma, comunicação dos espíritos, mediunidade, esses pontos fundamentais, esses princípios fundamentais do espiritismo, são conceitos que Kardec não tirou do nada, que Kardec não simplesmente achou bonito e colocou na obra. Os conceitos teóricos da doutrina espírita, esses conceitos, os princípios fundamentais, que são chamados princípios básicos do espiritismo, Kardec não simplesmente assim inventou do nada ou levantou e disse assim, eu acho isso bonito e vou colocar assim. Não foi assim. Esses pontos foram ensinados pelos espíritos. Foram os espíritos que trouxeram essas informações, que trouxeram a imortalidade da alma, que trouxeram a questão da mediunidade, que trouxeram as realidades do perispírito, por exemplo, da interação do mundo espiritual com o mundo material, a ideia da reencarnação. Todos esses conceitos básicos foram ensinados pelos espíritos, foram trazidos pelo mundo espiritual. A minha pergunta é, qual é a garantia de que essas informações são verdadeiras ou esses espíritos estão mentindo? Qual é a garantia que eu tenho que esses dados, esses conceitos, não foram conceitos que foram distorcidos por esses espíritos? Que garantia eu tenho que esses espíritos estão falando a verdade? Que garantia eu tenho de que essas informações não foram ditas por espíritos brincalhões, por espíritos perturbados, por espíritos que não têm compromisso com a verdade, que não têm sabedoria? Qual é a garantia disso? Qual é a garantia? Controle universal do ensino dos espíritos. Um conceito muito importante que é desconhecido pela maioria de nós espíritas, porque a maioria dos espíritas pula a introdução e já vai para os capítulos, principalmente da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que consiste o CUEE? Controle universal do ensino dos espíritos. Alguns preferem a universalidade do ensino, que seja
O que é que caracteriza isso? A gente vai aqui discutir começando com a ideia da maioria, né? Nelson Rodrigues costumava dizer que a unanimidade é burra, né? Na verdade, o texto de Nelson Rodrigues não é esse, né? Na verdade, o conceito original é uma outra frase. Ele diz que normalmente quem adere a uma opinião unânime não presta atenção que talvez não esteja necessariamente a verdade ali. Claro que ele estava discutindo conceitos muito específicos, né, nesse sentido, mas a verdade é que, de fato, pode ser que em alguns momentos a unanimidade possa errar. E errou ao longo da história, mas na maioria das vezes, a maioria das pessoas, na maioria das vezes, ao longo da história, quando há uma discussão de ideias, a ideia que é abraçada pela maioria muitas vezes está certa. Muitas vezes está com a razão. Aliás, essa ideia é uma ideia que permeia até o mundo político. A ideia da democracia é a ideia da maioria, né? Ainda que muitas vezes a democracia tenha problemas, tenha defeitos, tenha dificuldades, afinal de contas, a gente vê isso, às vezes a maioria, como eu costumo dizer, né? A maioria votou em Barrabás e não em Jesus, então a democracia também tem problemas, né? Tem dificuldades, né? Tem imperfeições, mas também é muito melhor do que sistemas políticos autoritários, por exemplo, né, antes da democracia, né? Então, mas a verdade é que numa discussão filosófica, numa discussão de ideias, quase sempre aquela ideia que é abraçada por grande maioria e aquela outra que não é muito simpatizada, senão por poucos filósofos e pensadores, quase sempre a verdade está com a maioria. Quase sempre. Há exceções? Há. E a gente vai falar aqui. Não é uma garantia absoluta. Né? Mas mesmo a ausência de garantia absoluta, a maioria adere a uma ideia momentaneamente. Não resiste à história. Ao longo da história, aquela ideia que é errada, aquela ideia que é falsa, pode até durar um certo tempo, mas depois cai. E a maioria adere para a ideia verdadeira, porque aquele conceito foi demonstrado historicamente que estava errado. Por exemplo, vou citar a escravidão. Houve um tempo que a maioria da população do mundo apoiava a escravidão, era simpática à escravidão, defendia a escravidão, sustentava a escravidão. A escravidão não deixou de ser errada do ponto de vista humano e do ponto de vista espiritual, né? Utilizar pessoas como objetos onde você pode vender, comprar e assim por diante, né? Mas essa ideia não resiste à história. Com o tempo, a gente vê que as pessoas começam a se contrariar com aquilo, a se indignar com essa mentalidade, e lentamente a maioria se opõe a uma ideia absurda. Cícero, o famoso pensador e filósofo da Roma antiga, dizia que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. A história é essa pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Então, com o tempo, a gente vê que a maioria, né, adere, a maioria sensata, a maioria dos homens de bom senso aderem à ideia verdadeira, e a verdade sobrevive, a verdade resiste. Né? Na ciência, isso fica mais claro ainda, porque na ciência a gente tem a ideia do consenso científico. Um pesquisador faz uma pesquisa aqui, demonstra algo, outro pesquisador faz uma pesquisa semelhante e comprova, outra pesquisa faz. Hoje a gente tem as chamadas pesquisas de meta-análise, né, que são pesquisas grandes que comparam várias outras pesquisas e vários dados que se entrecruzam, que é o chamado padrão ouro da pesquisa científica, né, a meta-análise, né, e que dá sustentação, dá força, dá robustez a determinado argumento, a determinado conceito, a determinado remédio, a depender do tipo de pesquisa que se esteja fazendo. Essas ideias do consenso, da maioria, que não é garantia absoluta, mas é um bom termômetro,
é a ideia que está por detrás do CUEE, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. No caso do CUEE, não tem essas imperfeições que eu estou dizendo aqui, da maioria da democracia, que às vezes não está certa, da maioria que um dia defendeu a escravidão, mas não está certa, né? Ou o consenso científico, que na maioria dos casos, o consenso científico tá certo, mas houve exceções. Houve exceções. Teve um tempo que o consenso científico estava contra Charles Darwin. E ele estava correto. Houve um tempo que o consenso científico se colocou contra Pasteur. E as ideias de Pasteur estavam correto. Mas, de maneira geral, quando a ideia surge, é debatida sem preconceitos, com lucidez entre os acadêmicos, quase sempre o consenso científico é a maioria. É todo mundo? Não. Veja o que acontece na pandemia atual. Na pandemia atual, fica claro, depois de uma série de demonstrações, a eficácia das vacinas, as pessoas que estão sobrevivendo mais e evitando complicações, né? A grande quantidade de pessoas em hospitais, em casos graves de Covid, que não se vacinaram. Então, fica claro, essa ideia que passa e que é consenso da comunidade científica, da infectologia, dos médicos que estudam. É consenso, a maioria monstruosa, violenta, que defende a eficácia das vacinas. A eficácia das vacinas. São especialistas, a gente vai ouvir os especialistas na área. Os especialistas, a maioria adere, defende, sustenta a eficácia das vacinas. Há exceções? Há pesquisadores e há estudiosos que discordam dessa maioria? Existe. Não é a maioria, mas existe. Existe. Por que existe? Porque é ciência, não é dogma, não é imposição. A ciência tem discussão, e é saudável que tenha discussão, que tenha opiniões contrárias. É saudável. Mas a maioria da comunidade científica, de pesquisadores respeitáveis, aderem à vacina. Então a gente tende, como diz Kardec, ouvir a palavra da ciência. Então a gente tende a se inclinar para lá. O CUEE é o método do espiritismo, que tem a ver com esse consenso, que dá uma autoridade e que tem um aspecto científico. Por quê? O aspecto científico é o seguinte: todo método científico é científico porque pode ser replicado. Se você faz uma experiência em laboratório agora e produz uma reação, sei lá, uma reação química, e do outro lado do mundo, um estudioso faz uma experiência, a mesma experiência, e produz a mesma reação química que eu produzi aqui no Brasil, replicação científica. Reprodução científica. Repetição do mesmo fenômeno. Tem um caráter ali de consenso, tem um caráter de confirmação científica. Esse é o CUEE. Esse é o método da doutrina espírita. Essa é a metodologia por detrás de toda a obra kardeciana. É o método que Kardec utilizou para receber o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e assim por diante. Revista Espírita e obras póstumas não passaram por isso. A Revista Espírita, Kardec colocava várias comunicações mediúnicas, escrevia textos sobre assuntos variados, mas não necessariamente tinha esse CUEE. O CUEE foi o método para 5 obras kardecianas, o Pentateuco kardeciano. Por isso que a gente fala que as 5 obras do Pentateuco kardeciano têm força maior do que, por exemplo, um artigo da Revista Espírita, do que, por exemplo, um texto de obras póstumas, porque esses textos não passaram pelo CUEE. Mas em que consiste o CUEE? O que caracteriza o CUEE? Caracteriza no seguinte: um princípio quando a gente recebe, um ensinamento quando a gente recebe do mundo espiritual, só tem validade e só se incorpora à doutrina espírita como um elemento doutrinário, como um conceito doutrinário, quando aquele princípio for transmitido por diversos espíritos e não apenas um, por médiuns que não se conheçam, portanto que não se influenciem reciprocamente, médiuns inclusive em diferentes localidades e por diferentes entidades espirituais. Quando o ensino é transmitido do mundo espiritual para a Terra, somente por um espírito, trata-se de uma informação daquele espírito.
que pode ser confirmada pelo consenso do mundo espiritual ou não. Se outros espíritos falam outras coisas, aquela informação é a opinião pessoal daquele espírito. Por quê? Qual é a lógica disso? A morte não muda ninguém. Se Flávio desencarnar hoje, Flávio vai chegar no mundo espiritual com suas virtudes, com as suas conquistas, mas com seus vícios, suas paixões, seus preconceitos. Se Flávio for budista, ao desencarnar, ele vai achar que Buda é o guia espiritual da Terra, está acima de Jesus. Se Flávio for muçulmano, vai desencarnar e vai achar que Maomé é o grande profeta de Deus e que está além do Cristo. Se Flávio desencarnar e for católico, Flávio não vai acreditar na reencarnação. Então o espírito é gente como a gente. Ao desencarnar, ele continua com a mentalidade. Ele não muda imediatamente. Ele muda depois, com amadurecimento, etc. Então o fato de o espírito desencarnar e dar uma mensagem, atenção para isso. Dar uma mensagem não quer dizer que aquela mensagem tem um caráter de verdade absoluta. Claro, os espíritos elevados, eles tendem a transmitir verdades espirituais. Claro, é óbvio. Mas mesmo espírito elevado, ele não é perfeito. Ele está muito à frente de mim. Muito à frente da maioria, mas ele não é perfeito. Ele pode errar. E aí, como é que a gente evita erros? Como é que a gente evita cair em armadilhas nesse sentido de informação que às vezes não são informações que são o consenso do mundo espiritual, portanto que fazem parte das leis, mas sim de opiniões e até de preconceitos dos espíritos? O CUEE. O CUEE tem a ver com coletividade. Coletividade. O que Kardec fez na obra da codificação, e ele explica nesse texto, recomendo ler esse texto, ele explica nesse texto, o que Kardec fez foi receber mensagens e consultar para receber mensagens de mais de 1000 médiuns diferentes, de várias localidades. Como ele era poliglota, sabia falar o francês, mas sabia falar mais 4 idiomas, ele se comunicou com outras regiões e outros povos, recebendo mensagens mediúnicas, de perguntas, por exemplo, que ele fez em O Livro dos Espíritos. Ele fazia uma pergunta a vários médiuns, a vários espíritos diferentes, para receber aquilo que repetia, aquilo que se reproduzia, aquilo que ele recebia de maneira recorrente. Ele percebia que era um consenso, vinha de uma mesma fonte. Quando havia ali opiniões diferentes, ele considerava que eram opiniões isoladas, pessoais. Por exemplo, a ideia da reencarnação, muitas vezes ele recebeu mensagens mediúnicas de espíritos católicos recentemente desencarnados no contexto da França, e a França era um país católico, não reencarnacionista, e esses espíritos ainda ligados à atmosfera terrena não falavam da reencarnação. Para ele chegar ao conceito da reencarnação, ele precisou investigar de maneira minuciosa para receber a informação de que no mundo espiritual superior há uma fonte única que ensina a reencarnação, portanto faz parte das leis de Deus a reencarnação. Mas não foi fácil, porque aqueles que estavam presos à atmosfera terrena da França, muitas vezes foram católicos franceses que não eram reencarnacionistas. Então, para ele chegar a essa conclusão, exigiu dele muito. O CUEE, diz Allan Kardec no nosso texto, torna o espiritismo uma doutrina que, embora esteja codificada nas obras, é uma doutrina, como diz Kardec, que está no ar, que está por toda parte, que pode aparecer por toda parte. Por quê? Porque aquilo que é ensinado na obra kardeciana, você chega na sua mediúnica, num bairro de subúrbio aqui da cidade de Salvador, ou em qualquer lugar do Brasil, e de repente você recebe uma mensagem que é o mesmo conceito, a mesma teoria, a mesma ideia que está presente lá na obra kardeciana. Se confirma, tá? E Kardec vai dizer mais, isso torna o espiritismo uma revelação espiritual que não tem nacionalidade, que não tem idioma, que não tem um culto religioso específico, não tem um partido político, não aceita uma orientação filosófica específica, e que não tem uma cultura específica. Quando eu falo cultura específica, não está submetido a uma cultura. O judaísmo estava submetido, as verdades espirituais do judaísmo, estava submetido à cultura judaica.
ao contexto da época. Quando Cristo veio e ensina a sua doutrina do amor, parte dele, um ponto só, uma individualidade, para o resto do mundo. Submetido o resto do mundo àquela cultura. No caso da doutrina espírita, não parte de um indivíduo, não parte de Moisés, não parte de uma personalidade, parte dos espíritos que estão em todo lugar. Como diz Jesus a Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, o espírito sopra aonde quer. Há uma liberdade no mundo espiritual. Kardec, inclusive, tem um trecho bonito que ele vai dizer: não adianta perseguir os espíritas, porque na época de Kardec, o espiritismo não estava na moda como está hoje. E os espíritas eram perseguidos. E ele dizia: não adianta perseguir os espíritos. Não adianta. Porque pode se perseguir os espíritas, pode até matar os espíritas, pode tocar fogo nos livros, mas não se pode destruir os espíritos. E esses espíritos voltarão, procurarão outros médiuns e escreverão tudo de novo através dos outros médiuns. Olha a ideia que Kardec desenvolve, né, que é muito bonito. Por quê, gente? E aí ele diz: um único médium é duvidoso. O médium pode se enganar, o espírito pode se enganar, um outro espírito pode, por um processo de obsessão, de influência ou até de provação mediúnica, se utilizar daquele médium fazendo-se parecer ser o seu guia. Kardec diz mais: um único centro não é garantia de verdade. Um único centro espírita não é garantia de verdade, porque todo aquele centro pode estar subordinado a uma influência negativa. Um único centro pode ser influenciado por toda uma influência negativa. Todos os médiuns ali que se conhecem se influenciando reciprocamente. E as mensagens mediúnicas podem ter caráter duvidoso. Um princípio novo, para ser considerado um princípio espírita, tem que aparecer em diversos pontos espontaneamente. Ele diz isso, espontaneamente. Então, essa é a proposta. E aí ele desenvolve num texto riquíssimo, eu recomendo ler, um texto muito importante, um texto belo, um texto que vale a pena a gente considerar dentro dessa perspectiva, porque é realmente de uma profundidade, é realmente de uma magnitude, é realmente... Kardec coloca os pontos ali, ele discute os prós e os contras, ele discute as possíveis contestações que podem haver, ele discute tudo isso. Vale a pena a gente se debruçar sobre esse texto. A autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Mas a pergunta que fica é: e o CUEE hoje? Existe o controle universal do ensino dos espíritos hoje? Ou foi específico do trabalho de Allan Kardec? Foi exclusivo, foi próprio do trabalho do codificador que utilizou esse método? O trabalho de Allan Kardec, a atividade que ele desempenhou é inigualável, é sui generis. Emmanuel fala isso, espíritos bons, como Viana de Carvalho e Joana fala isso. Então, a forma como ele lidou, utilizando o CUEE, e ele tinha autoridade moral sobre os espíritos, porque era um espírito também de escola, fazia evocações, fazia um trabalho de coordenação desses ensinos. E o que é importante a gente aqui colocar é o seguinte: porque esse texto está na obra O Evangelho segundo o Espiritismo? Porque quando você abrir os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, na maioria dos capítulos, nós temos lá a presença de textos mediúnicos. Espiritismo significa doutrina dos espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo é Evangelho segundo a doutrina dos espíritos. Isto é, por isso que em quase todos os capítulos, com algumas exceções, nós temos o texto do Novo Testamento, um comentário de Allan Kardec sobre esse texto, uma consideração sobre esse texto. Essa consideração também foi apreciada, submetida e avaliada pelos espíritos, porque a doutrina é dos espíritos, então passa pelo crivo, pela avaliação, e depois disso, um texto mediúnico. Um texto mediúnico sobre o assunto, sobre algum ensino do mestre, sobre alguma colocação do Novo Testamento, do Evangelho, falando alguma coisa a respeito ali e elucidando, esclarecendo, explicando determinadas passagens
do Evangelho. Então, em todos os capítulos nós temos isso, e esses textos mediúnicos, que são comentários do mundo espiritual para nos iluminar acerca da compreensão dos textos bíblicos, esses textos mediúnicos também passaram pelo CUEE. Então, quando você vê lá, sei lá, capítulo 11, amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, tem um texto de Emmanuel e tem um texto de Pascal, se não me falha a memória. Na verdade, Kardec recebeu dezenas ou talvez centenas de textos falando a mesma coisa com outras palavras, abordando o mesmo assunto com outras palavras. Ele selecionou apenas 2 para falar sobre esse assunto, para não ficar exaustivo, repetitivo demais, e colocou. Mas ali tinha muitas. Então, quando você pega Ingratidão dos Filhos e Laços de Família, texto que está lá no capítulo 14, se não me falha a memória, capítulo sobre a questão da família, honrar pai e mãe, etc. Um texto de Santo Agostinho, está lá, Ingratidão dos Filhos e Laços de Família. Sobre esse assunto, Kardec recebeu dezenas de textos mediúnicos de mensagens. Ele escolheu aquela, porque ele achou que aquela estava mais completa, tinha mais riqueza de conteúdo, né? Estava mais desenvolvida comparada com os outros, mas as outras também abordavam o mesmo assunto. Não foi um único texto sobre o assunto, foram vários. Se você pega lá, sei lá, um texto aí mediúnico, Missão do Homem Inteligente na Terra, né? De um espírito israelita. Kardec recebeu sobre esse assunto vários conteúdos, vários textos, várias mensagens. E sobre todos os assuntos ele recebia inúmeros. Então ele selecionava aquela mensagem que ele considerava mais completa, mas sobre aquele tema ele recebeu inúmeros. Por isso que ele está abordando isso nesse capítulo, nesse livro, né, fazendo parte da introdução do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas voltando à questão do CUEE atualmente. O controle universal do ensino dos espíritos hoje, atualmente, existe? Existe. O controle universal do ensino dos espíritos foi algo que Kardec colocou, foi um conceito que Kardec apresenta ali como método que, por excelência, ele utilizou na construção da obra da codificação, na elaboração dos livros da codificação, mas não para com Kardec, porque a doutrina evolui, e ao evoluir, é óbvio que chegam mais conhecimentos, surgem novos assuntos, e a doutrina, claro, que vai, ao longo dos tempos, abordando e colaborando sobre esses assuntos, graças ao mundo espiritual que continua se comunicando conosco, que continua intervindo conosco, que continua nos auxiliando pela via mediúnica. É claro que não se trata da mesma forma de trabalho com a qual Allan Kardec usou o método do CUE, porque o CUE é um método. É um método. Kardec usou esse método e apresentou esse método. Foi ele que elaborou esse método e ele usou esse método, apresentou como algo ali de segurança, algo ali que garantia a autenticidade das informações mediúnicas por meio da replicação, da repetição. Mas é um método que a gente pode continuar usando. Hoje continua acontecendo esse método, continua sendo utilizado pela livre opção, pelo livre pensamento, por nós, espíritas, que podemos utilizar o CUE, não no sentido como a Kardec utilizou. Kardec utilizou o método para a produção das obras básicas, para a estruturação dos elementos básicos da doutrina espírita. Nós não estamos fazendo uma obra. De maneira geral, não estamos fazendo uma obra, não estamos construindo uma obra, não estamos fazendo aquele trabalho de fôlego que Allan Kardec fez. Mas nós podemos utilizar o CUE como percepção de mundo, como visão e como instrumento para lidar com conteúdos mediúnicos. E aí eu vou exemplificar. Exemplificar com coisas mais atuais, depois de Allan Kardec. Por exemplo, vou começar. Ivone Pereira, no início do século XX, recebe a obra antológica, a obra magnífica chamada Memórias de um Suicida, escrita pelo escritor Camilo Castelo Branco, escritor português, que havia exterminado a própria vida, que está com o pseudônimo Camilo Botelho, é ele. E nessa obra, Ivone toca em questões, por exemplo, de cidades espirituais.
cidades espirituais. Antes dela, o reverendo Owen, no século XIX, havia escrito uma obra chamada A Vida Além do Véu. Antes, a gente tem, século XVI, XVII, se não me falha a memória, Emanuel Swedenborg, que em visões místicas escreveu coisas sobre cidades espirituais que ele via e que as vozes traziam guiado por mãos invisíveis, e que ele escreveu. Emanuel Swedenborg, que foi um grande místico europeu. E assim nós temos aqui e ali o bispo James Pike, que elaborou a obra The Other Side, né? Do Outro Lado, e algumas outras obras aqui e aqui, não necessariamente espíritas, algumas que eu estou citando não são espíritas, falando sobre essas cidades espirituais. Mas na doutrina espírita, Ivone Pereira foi uma das pioneiras a apresentar isso. A obra ficou guardada durante muitos anos. Cerca de 26, 27 anos, se não me falha a memória, porque a Federação Espírita Brasileira, a princípio, não a recebeu e não aceitou a obra. E ela, não tendo coragem de desfazer daquelas folhas, daquelas páginas, porque reconhecia não ser de sua autoria, mas do mundo espiritual, guardou e deixou que o tempo fizesse o seu papel. Anos depois, Leon Denis aparece a ela, ajuda ela na revisão da obra, nos ajustes doutrinários, afinal, olha só, Camilo Castelo Branco não era espírita, chegou no mundo espiritual, continuou sem ser espírita, sem conhecer as coisas. Então ele narrou o seu depoimento, falou sobre as coisas que ele viu, que ele viveu, mas não tinha conhecimento espírita para explicar aquilo. Leon Denis vem e faz um ajuste na obra, e vai amarrando a obra, vai costurando a obra, explicando doutrinariamente o que Camilo Castelo Branco estava vivendo. Olha só, então, deu um acabamento na obra. Ivone mais tarde disse que aquela recusa da FEB, da Federação Espírita Brasileira, foi uma bênção, porque senão o livro poderia ser publicado de maneira imprecisa e até incompleta. E Leon Denis fez o trabalho de acabamento. E depois ela voltou à FEB, entregou os livros e foi aceito. Inicialmente não foi aceita. Chico Xavier, mais tarde, quando esteve com ela, disse: Ivone, era necessário que André Luiz viesse antes publicar. Então, Memórias de um Suicida é antes de André Luiz, mas André Luiz publicou antes. A publicação de André Luiz veio antes, as primeiras obras. Era necessário que André Luiz viesse para falar de Nosso Lar, das colônias espirituais, que são cidades, as colônias espirituais. E aí veio você, e aí veio outros médiums, ou seja, médiums que não se conheciam a princípio. Ivone, quando recebeu Memórias de um Suicida, não conhecia Chico Xavier, só se conheceram mais tarde, depois se conheceram, etc. E diferentes espíritos, Divaldo recebendo Filomeno de Miranda, né, falando sobre as colônias, etc. E depois conhece Chico, e assim por diante. E entre tantos outros médiuns que recebem. Olha o seu aí. Olha o seu Vários médiuns, quando o ensinamento tem que ser transmitido do mundo espiritual para a Terra, ele aparece em diversos pontos de maneira espontânea, diz Allan Kardec no nosso texto. E aí outros médiuns e outros espíritos mais tarde também escreveram sobre o assunto. Eu estou dando o exemplo da colônia espiritual, mas eu posso dar outros exemplos. Por outro lado, eu posso dar alguns exemplos. Há obras mediúnicas que são interessantes, que nós devemos ler, que nós devemos estudar, autores até respeitáveis, obras que a gente tira coisas boas, porque recomenda boa moral, recomenda boa postura, recomenda o cultivo de virtudes do bem, evangélica, o cultivo da interiorização, a prece, tudo isso que são a boa moral, né? A moral espírita, a moral cristã, que a obra recomenda. No entanto, às vezes, essas obras têm ou defendem determinadas ideias, ou apresentam determinadas ideias que são de caráter pessoal, ou do médium, ou, no caso, sendo realmente da entidade espiritual que tem as suas opiniões pessoais e não necessariamente faz parte da doutrina espírita. Quer ver um exemplo? Ramatiz. Ramatiz tem muita coisa interessante, especialmente ele escreveu por vários médiuns, né? Mas eu me refiro aqui especialmente através do médium Hercílio Mais. Ele escreveu muita coisa interessante. Muita coisa que foi confirmada depois por Emmanuel, por outras entidades espirituais. Muitas coisas que outros autores espirituais também confirmam. Ramatiz trouxe conhecimentos maravilhosos, interessantíssimos. Mas Ramatiz era um oriental
que tinham uma certa influência do esoterismo, do misticismo, e parece-me a princípio que no mundo espiritual ele continuava ainda influenciado por esses elementos, ele continuava ainda envolvido por essas influências. Então Ramatiz, em alguns momentos, defende algumas ideias que não foram, até agora, não foram confirmadas pelo seu uma supercivilização no centro da Terra, por exemplo, que em algum momento vem e vai aparecer. Ramatiz defende de maneira veemente, categórica, a prática do vegetarianismo. A doutrina espírita não necessariamente endossa isso. Fala, inclusive, que no futuro, que já está começando agora, claro, no futuro é inevitável essas mudanças alimentares, mas não fala da forma como Ramatiz fala, que é um erro, de graves consequências, que é isso, que é aquilo, que é necessário abolir de maneira radical a alimentação carnívora, etc. Não é isso que fala a doutrina espírita, não é isso que fala a obra espírita, não é isso que fala outros autores espirituais e mediúnicos, né? Que respeitam, às vezes, o processo de amadurecimento de cada um, de conscientização, o organismo, a resposta de cada um a uma alimentação vegetariana, etc. As condições financeiras de cada um para ter uma alimentação realmente saudável do ponto de vista vegano ou vegetariano. Então, outros autores espirituais não abordam dessa forma, entre outros conceitos que Ramatiz traz. Mesma coisa eu falo de Pietro Baldi. Pietro Baldi tem coisas muito interessantes, mas não é aprovado pelo seu Até porque Pietro Baldi era católico. E continuou católico a vida inteira, embora fosse o extraordinário médium. Então tem conceitos dele que não foram aprovados pelo céu, que não passaram pelo crivo do seu Nós lemos o intelectual de mão cheia, a gente admira, acha interessante muita coisa bate com a moral espírita, com a moral cristã, afinal ele foi um grande dedicado ao bem, mas tem ideias de Pietro Baldi que não se coadunam com a doutrina espírita, que não fazem parte da proposta espírita. Quando eu falo isso, algumas pessoas que seguem Pietro Baldi ficam magoadas, ficam às vezes chateadas, mas não é meu interesse, assim como as pessoas que gostam de Ramatiz, eu também gosto, eu também leio, mas eu sei separar, eu prefiro separar, achar que algumas coisas é da opinião pessoal de Ramatiz, da ideia dele, ele era um místico, era um esotérico oriental, ele defende algumas ideias que não são confirmadas e não são necessariamente aprovadas pelo seu Isso é o seu é o seu hoje, que faz você ler qualquer livro espírita, faz você estudar qualquer livro espírita e faz você pensar, examinar tudo isso. Por exemplo, a obra de Miramês, pelo médium João Nunes Maia, se não me falha a memória, né? João Nunes Maia. A obra de Miramês convida ao bem, tem uma moral elevada, que é o mais importante, uma moral edificante. Tem conceitos elevados interessantes, tem aquelas obras de Horizontes da Fala, Horizontes da Mente, etc., que fala sobre o cuidado com a voz, o cuidado mental para que você fale daquilo que está cheio o coração, o cultivo de determinadas práticas de interiorização. Muito bom! Mas há determinados detalhes na obra dele, de Maria de Nazaré e de Francisco de Assis, que não foram confirmados pelo seu que não foram aprovados. Isso desautoriza ou diminui a importância desses autores de jeito nenhum. Mas a gente precisa também separar. O próprio Emmanuel teve esse bom senso com Chico. Disse a Chico, se eu falar alguma coisa contra Kardec, fique com Kardec. Emmanuel disse isso a Chico. Então, não devemos achar que isso é nenhuma agressão, nenhuma desqualificação por esses autores espirituais. Afinal de contas, os espíritos também têm suas opiniões. Mas as opiniões isoladas não fazem parte ali do seu Isso é tão sério, e a Federação Espírita Brasileira, nesse sentido, sempre levou isso tão a sério, de maneira tão cuidadosa, que quando Emmanuel escreveu a obra O Consolador, há duas questões que Emmanuel levanta que a FEB questionou ele. Uma delas foi sobre a alma gêmea. E a FEB questionou ele, dizendo, peraí, quero pedir a Emmanuel que se explique. Porque a teoria das almas gêmeas é condenada pela doutrina espírita. Não é considerada legítima. Não existe uma metade eterna que está buscando outra metade. Na teoria oriental, que a alma, na verdade, se partiu em dois. E aí nós somos uma metade procurando a outra metade. Na mitologia oriental, nas tradições orientais, existe isso. Mas Kardec já havia desconstruído essa ideia. O espírito é uma individualidade integral. Ele não é uma metade que vai se completar por outra. É uma individualidade integral.
Pediram explicação a Emmanuel. Emmanuel voltou, deu uma comunicação dizendo: meus amigos, me perdoem. Houve uma dificuldade de filtragem do meu pensamento mediúnico em relação ao médium. Eu quero pedir desculpas pela confusão, mas gostaria de pedir a vocês que preservassem o texto como eu escrevi na íntegra e adicione essa nota de rodapé que eu vou falar. E aí ele diz: por alma gêmea, eu não quero me referir a metades eternas, mas eu quero me referir a espíritos muito afins que se amam e que reencarnam muitas vezes juntos. Ele está falando da experiência, inclusive, dele com Lívia Lentulha, que foi a sua esposa há 2000 anos, na época de Jesus, ele como senador romano. Essa história é narrada no livro Há 2000 anos, que é uma autobiografia dele. E ele se referia a ela como a alma gêmea de minha alma. Então ele diz: não estou me referindo a metades eternas no sentido que Kardec examinou. Estou me referindo a espíritos com muita afinidade que reencarnam juntos ao longo dos séculos, que se amam e que se buscam. É nesse sentido que eu falo de almas gêmeas. Então, é mais ou menos essa ideia. E aí, na outra passagem, não me lembro o que foi que ele fez, mas ele teve que dar uma explicação também, para o texto não parecer confuso, para a ideia da obra O Consolador não parecer algo complicado. E assim ele o fez. Então, acho que vale a pena a gente sempre ter o CUEE em mente, lendo qualquer coisa, qualquer autor espiritual, qualquer médium, qualquer intelectual espírita, a gente lê e vê o que é a opinião pessoal dele e o que é que tem a ver com a doutrina espírita. O que é que tem coerência com a doutrina espírita. Agora, é claro, às vezes um autor espiritual está dando uma mensagem que a princípio é a opinião pessoal dele, que não foi confirmado, mas que no futuro é confirmado. A gente vê... Qual é o outro critério de Kardec? Além do seu o bom senso. A gente vê se aquilo faz sentido. A gente vê se aquilo tem bom senso, se tem coerência. Então são duas coisas. O seu e a coerência, o bom senso. Se uma mensagem mediúnica a gente recebe agora, que não foi confirmada, mas que passa pelo bom senso, passa pela coerência, já é um sinal. A gente pode aguardar ser confirmado ou não. Então, isso é super interessante. Um adendo a mensagens mediúnicas, que a gente também coloca como opinião pessoal, porque não foram confirmadas pela ciência. Porque, por exemplo, alguns conceitos que alguns espíritos colocam são conceitos da ciência, são assuntos da ciência. Então a gente aguarda a ciência confirmar ou não. Porque aí não é nem do mundo espiritual, é da ciência. E que a gente precisa ali aguardar. Então, CUE, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. É isso que faz com que a gente tenha a autoridade da doutrina. O que, aliás, algumas pessoas intelectuais entenderam CUE errado, ou melhor, esqueceram que existia CUE. Por exemplo, vou citar um exemplo. Na década de 60, Divaldo Franco foi acusado de plágio, de plagiar Chico Xavier. Olha a estratégia das trevas. O segundo mais importante médium da época e o maior orador espírita do mundo e de todos os tempos estava sendo acusado de plagiar o maior psicógrafo, o maior médium de psicografia de todos os tempos. Olha só, colocando os dois médiuns mais importantes da doutrina espírita numa situação muito difícil. Muito difícil e um mal-estar terrível. Graças a algumas pessoas que pegaram as mensagens de Emmanuel, de Chico, compararam com algumas de Joana de Ângeles. E concluíram através de uma análise que não tinha fundamento, uma análise sem coerência, e eu posso até dizer uma análise um pouco pessoal, um pouco motivada por sentimentos pessoais, porque havia um sério mal-estar e ainda há um sério desconforto, sério mal-estar associando Divaldo a Chico. A amizade dos dois causava muito incômodo e até inveja, por que não dizê-lo? O caso dos plágios e da acusação de plágios só em outro momento, só em outro vídeo, para eu abordar e explorar com mais calma isso. Mas só resumindo, as mensagens eram assim. Pegava uma mensagem de Emmanuel que dizia: ama sem esperar resposta. Aí pegava uma mensagem de Joana que dizia assim: serve sem aguardar recompensa. Aí dizia, tá vendo? Divaldo plagiou. Divaldo pegou essa mensagem de Chico e mudou as palavras, mas o conceito é o mesmo. Já pensou? Já pensou? Como se, então, se Jesus falou amor ao próximo, ninguém pode falar não, porque senão está plagiando Jesus.
Imagine. E aí a mensagem mediúnica é falsa por isso. Então estava lá, se doa integralmente à sua família. Aí Joana fala, se entrega em regime de totalidade aos seus. Tá vendo? Plágio. O Divaldo só mudou as palavras, mas é a mesma mensagem do Chico, plagiada, alterada. Já pensou? Estudiosos espíritas da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da União Espírita Mineira, que fizeram uma campanha pública contra o médium baiano, o médium Divaldo Franco, por causa disso. Inclusive com um opúsculo sobre estudo de mensagens copiadas. Não lembraram do CUE. Não recordaram do controle universal do ensino dos espíritos. Não se recordaram disso. Ou talvez até esqueceram, ou quem sabe nem estudaram. Arrisco-me a dizer. Arrisco-me a dizer. Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.